Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos capítulo 7, nós vamos ler uma referência em Atos 7, outra em Lucas 24. Atos capítulo 7, verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. Agora, por favor, vá para Lucas, capítulo 24, verso 13. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos numa sociedade extremamente materialista. Significa que nós nos relacionamos com a vida a partir da experiência com a matéria. Aquilo que eu toco, aquilo que eu uso os meus 5 sentidos para perceber, aquilo que me dá uma sensação de prazer e que eu quero repetir, aquilo que me dá uma sensação desagradável e que eu não quero repetir. Eu leio o mundo a partir da experiência com a matéria. O grande problema é que a matéria não é permanente. Tudo que está na forma da matéria está passando. Não há nada, nenhuma experiência que possa ser mantida. Temos, às vezes, a ilusão de que estamos mantendo um certo estado de coisas. Não é verdade. A cada instante nós estamos passando e a cada instante todas as coisas também estão passando por nós. Mas nós nos apegamos tanto a uma visão materialista que passamos a acreditar que a existência é esse conjunto experiencial que a gente tem vivido. É natural que algumas pessoas tenham uma percepção espiritual um pouquinho mais desenvolvidas e às vezes encontram uma filosofia religiosa e começam a perceber que a existência vai para além da matéria. E quando a pessoa percebe que a existência está para além da matéria, ela começa a se espiritualizar. E aí ela começa a fazer uma leitura da existência a partir do espírito. E entende que o espírito é real, o espírito permanece e todo o resto não. E aí há uma inversão de valores. Algumas pessoas se encantam com a espiritualidade, acham bonito, mas não conseguem viver a dimensão espiritual da existência. Então elas patinam. Elas ficam como que atoladas entre o materialismo e entre a espiritualidade. Elas se entendem como pessoas espirituais, mas na prática negam a eficácia dessa espiritualidade. Porque a sua relação com os outros e com todas as coisas e situações não é pelo viés da espiritualidade, mas pelo viés da materialidade. Se tornam obcecadas, viciadas nas coisas daqui. A palavra de Deus diz dessas pessoas que elas atestam a piedade, mas negam-lhe a eficácia. O fato de se dizerem piedosas espiritualmente não faz delas pessoas espirituais, porque elas de fato não conseguem entender isso. Uma pessoa que vive deste jeito, uma pessoa que vive presa na matéria, ela é pega na experiência da doença, na experiência da angústia, na experiência da perda e, por fim, na experiência da morte, em grande desespero. Essas pessoas, naturalmente, elas têm aversão à ideia da morte.
Porque a ideia da morte é uma ideia que põe fim à experiência da materialidade. A morte não põe fim à experiência da espiritualidade. Pelo contrário, aquilo que nós chamamos de morte inaugura a experiência completa da espiritualidade. Então, uma pessoa que teme a morte, uma pessoa que teme as experiências difíceis do dia a dia, que podem lhe acontecer, que estão lhe acontecendo ou que já lhe aconteceram, essa pessoa de fato não vive a espiritualidade. E a grande tristeza é que todos nós somos chamados a deixar essa vida. Todos nós somos levados a deixar para trás as pessoas que nós dizemos que amamos, as pessoas de quem nós ouvimos que somos amadas e as experiências que temos com todas as coisas. Todas as coisas têm fim. Todas as coisas têm fim. Eu estava vendo o testemunho daquela atriz e cantora mexicana chamada Thalía, que fez muito sucesso alguns anos atrás em algumas novelas mexicanas. E ela é uma atriz de muito sucesso na terra dela, e ela dizendo que teve uma experiência com Jesus num retiro espiritual em 1992. E que em 1992, ela tendo essa experiência, de olhos fechados, recebendo algumas orações num ambiente em que as pessoas estavam buscando, ela viu Jesus se aproximando dela e uma irmã foi tomada pelo Espírito e dizia: aceita porque Ele vem para tocar em você. E ela disse: eu te aceito, Senhor. E naquele momento a vida dela aconteceu. Até aquele momento ela não sabia o que era a vida. A partir daquele momento ela descobre a espiritualidade. É esse momento que nós chamamos de momento da conversão. Nós todos precisamos viver o despertamento espiritual. E aí Thalía diz: eu, a partir desse momento, comecei a entender e a viver a experiência de estar na minha igreja, a experiência de estar em oração e a experiência de conhecer as Escrituras. A partir desse momento, eu não consegui mais deixar a minha comunidade, eu não consegui mais deixar de orar, e eu não consegui mais deixar de buscar as Escrituras. Porque a partir desse momento eu entendi que a vida não era aquilo que eu chamava de sucesso. Tudo aquilo que eu chamava de sucesso, toda a beleza física que eu buscava, todo o dinheiro que eu buscava, toda a fama que eu já tinha conquistado, eu entendi que todas essas coisas passaram. Agora havia alguma coisa muito superior, uma vida espiritual para mim. O cantor Pedro Salomão conta num dos shows dele, ele para de cantar e ele começa a ir tocando violão bem devagarzinho, e ele conta uma experiência. Ele conta que esteve num hospital, ele fazia aquele trabalho daqueles médicos com nariz de palhaço, e andando pelo corredor, uma médica chega para ele e diz: que bom que o senhor está aqui, doutor. Aqui, olha, neste quarto, tem uma adolescente chamada Alexia. Ela tem um tumor muito forte, muito grande, e ela vai ser operada amanhã às 14 horas. O grande problema é que ela está muito, muito, muito fraca e provavelmente ela não vai aguentar a cirurgia. Por outro lado, se ela não fizer a cirurgia, é certo que ela vai morrer. Será que o senhor não vai lá, o senhor não me acompanha numa visita lá? E ele, com aquele jaleco branco e com o nariz de palhaço, foi até ela, entrou no quarto, antes bateu na porta, abriu a porta, foi bem recebido, e ele disse: eu vi aquele corpinho magro, bem magro, sozinha, não havia ninguém ali com ela, e eu comecei a conversar com ela, e durante a conversa eu perguntei: Alexia, você gosta de parque? E ela disse: eu gosto de parque. E ele disse: não, você não entendeu, eu quero saber se você gosta de parque com montanha-russa, com pedalinhos, com tudo de bonito, com roda gigante. E ela disse: eu tenho muita vontade de ir à Disney. Ele disse: não, eu quero saber se você tem vontade de conhecer um parque que seja maior do que qualquer cidade, que a montanha-russa seja mais alta do que qualquer montanha, que você tenha direito a comer e beber de tudo que você quiser. E ela disse: eu gostaria muito. E ele disse: eu sei de um parque onde você vai viver todas essas coisas, mas tem um problema.
É muito, muito caro o ingresso. O ingresso é muito, muito, muito caro. Ninguém consegue pagar. E ela disse, eu gostaria muito de ir nesse parque, mas como é que eu vou conseguir o ingresso? E ele disse, eu tenho 3 ingressos, um para mim, um para você e um para a médica que está aqui nos acompanhando. E ele fala de Jesus. E quando ele entrega simbolicamente esse ingresso para ela, ela disse, eu acho que amanhã às 2 horas eu vou pegar o avião para esse parque. E ele saiu do quarto e disse, eu não tive mais notícias dela. Parece que ela viajou para esse parque. Irmãos, todos nós vamos deixar esse mundo. Todos nós vamos deixar para trás as pessoas que juraram que nos amam. Todos nós vamos deixar para trás as pessoas que nós amamos. Todos nós vamos deixar para trás a casa que construímos, os móveis que usamos, as roupas que guardamos. Alguém vai chegar depois da nossa partida, vai abrir o nosso guarda-roupa, vai tirar todas as roupas, separar o que serve para doação, o que não serve, vai pegar o nosso relógio e dar para alguém, vai pegar o nosso anel e dar para alguém. Alguém vai disputar na justiça talvez um ou outro bem que a gente tenha. Tudo isso vai ficar para trás. Nós precisamos nos preparar para essa grande viagem. Nós precisamos ter essa consciência de que todos nós podemos estar vivendo a cada instante a nossa última experiência. O café que a gente toma de manhã pode ser o último. O jantar que a gente faz pode ser o último. A pessoa com quem a gente conversa, seja ela quem for, pode ser o guarda que a gente parou para pedir uma informação no banco, pode ser o chefe, pode ser a menina da lanchonete, pode ser o amor da nossa vida, pode ser um pai, um filho, pode ser a última conversa, o último abraço, o último beijo. Mas a grande questão a partir dos 2 textos que nós lemos é: será que nesse momento da nossa última caminhada nós estaremos sozinhos? Será que nós estaremos sozinhos? Thalia diz que ela não tinha a consciência da espiritualidade até aquele momento em que ela descobre Jesus. E a partir daquele momento, ela começa a entender que Jesus caminha com ela, mas ele só caminha com ela porque ela passou a caminhar com ele. Como é que ela caminha com ele agora? Ela diz, mantendo comunhão com a minha igreja, lendo as escrituras e tendo vida de oração. E é interessante porque a Bíblia diz, orai sem cessar, não deixemos de congregar como é costume de alguns, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos tornar mestres na palavra, para que assim nós tenhamos a consciência de que Jesus anda conosco. O que é que nós lemos? Primeiro, Atos dos Apóstolos, nós falamos e lemos sobre Estevão. Estevão fez a obra de Deus, pregou para aquelas pessoas, elas não gostaram do que ouviram, arremeteram unânimes contra ele para matá-lo. E quando o arrastaram para fora daquela sala onde ele havia feito o seu discurso, para levá-lo lá fora e apedrejá-lo, ele disse, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé, à direita do trono de Deus. Por que que Jesus, o Filho do Homem, se colocou de pé? Para descer à terra e recebê-lo para a última caminhada. Ele não subiria à mansão celestial sozinho. A palavra anjo significa aquele que é portador de uma mensagem. Anjo não é uma classe de seres, embora nós aprendemos pelas escrituras que existem seres espirituais que nós chamamos erradamente de anjos. Erradamente porque nós os classificamos como sendo anjos. Eles não são anjos, eles estão imbuídos de uma mensagem angelical, eles receberam a atribuição angelical, são anjos como portadores de uma mensagem. Por isso o pastor da igreja é chamado em Malaquias de anjo do Senhor. Por isso as 7 igrejas da Ásia
que recebem as 7 cartas, as 7 cartas são endereçadas aos 7 anjos das 7 igrejas, os seus pastores, que são os portadores da mensagem. Sob esse aspecto, Jesus tem uma mensagem angelical, embora sendo Filho de Deus e o próprio Deus, ele vem com uma mensagem de dizer: eu te levo à casa paterna, você não vai subir sozinho, você andou comigo, você buscou nas Escrituras, você buscou na comunhão dos santos, você buscou na vida de oração, e agora venho eu te buscar. Tudo vai ficar para trás. Não se preocupe. Aqueles que te arremessam as pedras darão contas dessas pedras. Aqueles que ouviram a tua palavra continuarão ouvindo a palavra, porque ela não vai cessar de fazer efeito na vida deles. Mas quanto a você, vem comigo. Nós vimos o segundo texto. 2 dos discípulos de Jesus, depois da crucificação, sendo já o domingo pela manhã, não percebendo que Jesus havia se manifestado, ouviram mulheres dizendo que já o tinham visto ressuscitado, mas eles não tiveram ainda naquele momento, até aquele momento, a experiência de um Jesus ressuscitado. Resolvem ir embora para Emaús. Sabe o que significa Emaús? Emaús significa terra das águas quentes. Nós gostamos de águas quentes, né? Como é que chama aquela cidade de águas quentes, muito famosa aqui? Caldas Novas. Era Caldas Novas deles. Eles estavam indo embora. Talvez eles tenham dito: estamos cansados, estamos precisando de um tempo, de um descanso. Vamos para Emaús. A gente vai se aquecer naquelas águas, porque os nossos corações estão frios. Mas para um coração frio, a água quente não resolve. Para um coração que está se esfriando, para uma fé que está se esfriando, para uma vida com Deus que está esfriando, para uma vida com Deus, sem oração, sem comunhão com os santos e sem o contato com as Escrituras, não existe Caldas Novas, não existe Emaús que resolva. Então, nesta caminhada com eles, Jesus se aproxima. E quando nós nos esfriamos, nós não reconhecemos mais Jesus. Irmãos, é tão interessante isso. Uma pessoa que está andando com Jesus, ela reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Quando ela vive uma situação de dificuldade, ela dá glória a Deus. Quando ela vive uma grande perda, ela dá glória a Deus. Ela não se desespera, ela se enche de esperança, porque ela está com o seu coração aquecido pelo Espírito de Deus, pela presença de Jesus. Mas uma pessoa que se esfriou, ela se desespera, ela tem medo da morte, ela tem medo do envelhecimento, ela tem medo de perder os queridos dela, ela não dorme de noite, ela tem medo de perder o dinheiro, ela pergunta: o que vai ser de mim? Ela cobra do outro que o outro não pode dar, ela exige provas de amor e de fidelidade o tempo inteiro, ela exige presença o tempo inteiro, ela precisa acumular coisas, ela precisa viver grandes experiências, ela está fora de si, porque o seu coração está frio, ela não tem consciência da espiritualidade, ela não tem mais consciência de que o mundo verdadeiro é espiritual, ela está presa à materialidade. Como é que a gente quebra isso? Com o que Jesus fez. A primeira coisa que Jesus fez foi, ele se aproximou deles enquanto caminhavam. Eles estavam caminhando para a morte. Por que eles estavam caminhando para a morte? Porque quem está preso na materialidade vai perder tudo aquilo que acha que tem. Porque tudo passa. Jesus se aproxima e começa a lhes explicar as Escrituras. Eles começam a ter um contato com a palavra de Deus. Eles começam a ter um contato com o conhecimento da palavra. Tem um pastor do sul do Brasil, que há muitos anos vem me perguntando tantas coisas, ele está sempre buscando informação, traz os problemas da igreja dele, e hoje ele me mandou uma questão, de como resolver certa situação da igreja. E eu disse: chame as pessoas envolvidas e converse com elas. Explique, mostre na palavra como é que são as coisas. E ele disse: mas elas são problemáticas, eu vou ter muito problema. Irmãos, a que ponto nós chegamos, os pastores terem medo de
pregar a palavra para as pessoas que estão vivendo de forma errada dentro da igreja, dando problema. Se eu falar, eu vou ter problema. E eu disse, mas você tem que pastoreá-las. Mesmo que elas não aceitem, mesmo que elas não entendam, mesmo que elas fiquem tristes com você, é preciso dar a elas a palavra. Porque toda mudança começa quando você conhece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para você, para tudo. Você está indo para um caminho de morte. Há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas o seu fim é de morte. É de morte porque não tem Deus. Tem dinheiro, tem fama, tem beleza, tem saúde, mas tudo isso vai passar. Você precisa nascer de novo, você precisa ter a experiência do novo nascimento, você precisa voltar para os braços do Pai. Ah, mas eu andei com Deus, hoje meu coração esfriou e você está indo para Emaús. Você está buscando águas quentes em outros braços, não os braços do Pai, os braços do dinheiro, os braços do sexo, os braços da fama, os braços da riqueza, mas não os braços do Senhor. Quando você para tudo, e você diz, Senhor, eu estou começando a entender, e eu preciso que o Senhor me explique, mostre, o que vai acontecer comigo? Ele disse, em algum momento, eu vou trazer você de volta. Então se prepare, eu vou caminhar com você daqui para frente, mas você precisa caminhar comigo daqui para frente. Ontem foi dia 26 de outubro, e foi meu aniversário. E aí eu brinquei com o Zé do Carmo à noite, né? A gente estava aqui na porta antes do casamento, e ele veio me dar os parabéns, né, Zé? E eu falei assim, ninguém tem direito de fazer aniversário no dia 26, depois que Milton Nascimento resolveu fazer aniversário dia 26, porque ele é tão grande, que não dá para a gente falar que a festa é da gente, a festa é dele. E aí eu vi uma fotografia do Gilberto Gil, visitando o Milton, e o Milton já tão velho, com tanta dificuldade de se levantar, que o Gil vem e o abraça e o ajuda a se levantar. E eu fiquei olhando aquela figura daqueles dois velhos, todos dois com mais de 80 anos. E aí fiquei ouvindo aquela música Travessia, que é muito linda, e fiquei pensando, esse é o caminho de todos nós, nos envelhecermos ao ponto de não darmos conta de sequer nos levantar. Alguns vão ficar sem a possibilidade de comer, alguém vai pôr comida na sua boca. Alguns não vão conseguir tomar banho sozinho e alguém vai entrar e vai te dar banho. Alguns, quando fizerem as suas necessidades, não serão capazes sequer de se limpar, alguém vai entrar e vai te limpar. Se nós sabemos que na melhor das hipóteses esse é o nosso final, porque na pior das hipóteses eu posso ser vítima de um crime, de um acidente ou de uma doença. Então na melhor das hipóteses me sobra o envelhecimento. Será que vale a pena eu ser materialista? Será que vale a pena eu me apegar a coisas que vão sair da minha vida com certeza? Será que vale a pena eu dizer para a mulher que está do meu lado, você é minha? Será que vale a pena eu dizer para o homem que está do meu lado, você é meu, você não pode sair do meu lado? Será que eu posso dizer dos meus filhos que são meus mesmo? Será que eu posso dizer dos bens que eu desfruto, que isso é meu e eu não divido? Será que eu posso escolher viver para acumular, seja lá o que for, sabendo que em algum momento eu vou fazer uma cirurgia às 14 horas de um dia qualquer, já com o ingresso daquele parque para onde todos nós iremos? Não vale a pena. Vale a pena abrir os olhos. E a palavra de Deus vem e diz, desperta tu que dormes. Minha irmã, meu irmão, desperte. A vida é muito mais do que isso que você tem vivido. A vida é feita daquilo que a palavra de Deus diz, e não daquilo que os nossos olhos veem. Aquilo que Deus tem prometido, os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram. Só o Espírito de Deus pode revelar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?